Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, né? Eu queria fazer aqui um censo. Quantos dos irmãos que querem ouvir a palavra do Senhor essa noite? Amém, glória a Deus. Bastante irmãos querem ouvir, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. E como sempre eu falo aqui, os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas. Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar ali no telão, tá bom? Mas é importante a gente meditar em cima da palavra. A gente fala da palavra, medita em cima da palavra, porque o poder está na palavra, não está no pregador, não está nas técnicas, está na palavra de Deus. Que possamos entender isso. Então os irmãos estão abrindo, alguns já encontraram, outros eu vou esperar. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, nós vamos ler, né? Eu estou usando aqui a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Pode ser que seja um pouco diferente da sua versão, mas vocês vão conseguir entender aqui, através da leitura, amém? Já vi que a maioria dos irmãos encontrou, vamos então ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal e vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E ao vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço agora, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor, da forma que o Senhor quer, Pai, da forma que o Senhor a enviou, Pai, para que ela vá, Senhor, a cada coração, Senhor, e produza o efeito para o qual ela foi enviada. Peço ao Teu Espírito Santo e autorizo que Ele me use essa noite, Senhor, para ministrar essa palavra. Peço que o Senhor me proteja, me guarde e me ajude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu dei o título a essa mensagem: Deus vai te proteger. Deus vai te proteger. Porque assim, queridos, todos nós passamos momentos de luta, de dificuldade, e muitos de nós já passamos por situações que fogem ao nosso controle. Quem aqui nunca passou por uma situação que fugiu ao seu controle? É um luto inesperado, é um desemprego, é algo que você perde, é um relacionamento, é um golpe que você toma, é algo que foge do seu controle. E muitas vezes nós nos sentimos assim. E nesses momentos, você pode até dizer: será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está me guardando? Será que Jesus vai me levar até outra margem? Mas Deus, Ele manda essa mensagem a você. Ele está te dizendo: Deus vai te proteger. É Ele que nos guarda desses imprevistos da vida. O fato é que Deus é bom. Deus é sempre bom. Às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Às vezes, em circunstâncias desfavoráveis, nos leva a enfraquecer a nossa fé, nos leva a deixar de desacreditar. Mas não importa se nós acreditamos ou deixamos de acreditar, o fato é que Deus é bom e continua sendo bom para todo sempre. O fato é como nós agimos diante disso. Será que nós questionamos a Deus? Será que nós ficamos calados? Qual que é a nossa reação? Nós vamos meditar em cima disso essa noite. As tempestades, elas não anulam
a bondade de Deus. As tempestades, elas não anulam a riqueza, a beleza, a bondade de Deus nas nossas vidas. Todos os dias nós recebemos o dom da vida, o dom da graça. Estamos hoje aqui recebendo o dom da vida e o dom da graça de Deus. Sabe, às vezes as situações, as tempestades, as lutas, elas são necessárias. Ah, pastor, mas se eu pudesse eu não tinha nenhuma tempestade. Eu também, meu irmão, mas se Deus permite, Ele sabe o que Ele está fazendo. Como que seria, queridos? Como haveria o arco-íris se antes não tivesse a chuva? Como você poderia ver uma noite estrelada se não tivesse a noite mais escura diante de você? Como você saberia o valor de estar no alto monte se você não tivesse passado pela base do monte? Se você não tivesse passado pelo vale? Você só sabe dar valor, você só sabe o que é bom e o que é ruim quando você passa por uma situação. E muitas vezes Deus permite certas situações, como permitiu nesse caso, na vida dos discípulos, de modo que possamos entender que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às tempestades da vida, Deus está no absoluto controle da sua vida. A palavra diz que veio o vento, o mar se revoltou, jogava o barco de lá para cá, de modo que se enchia o barco, e Jesus se levantou, e Jesus repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. E no final Jesus pergunta a eles assim: por que temeis, homens de pouca fé? Por acaso não tendes fé? E é isso que Jesus está nos trazendo à tona hoje. Será que você só é crente na hora que está tudo bem, na hora que o dinheiro está na conta, na hora que ninguém está doente, na hora que vai tudo bem, aí você é crente, mas na hora que o caldo começa a engrossar, você fala: não quero mais saber de Jesus, Jesus não me ajudou, Jesus não viu a minha causa. O fato é, queridos, que as tempestades elas vêm, e todas as tempestades que vêm na nossa vida, elas são imprevisíveis. As tempestades da vida, elas são imprevisíveis, elas vêm de forma inesperada. Se você não sabe, o mar onde eles estavam era o mar da Galileia, até então um mar tranquilo, um mar de águas tranquilas, mas existem determinados momentos, e ninguém sabe quais, que vem um vento gelado dos montes e dá de encontro com aquele vento quente que estava durante o dia, aquilo forma uma tempestade e causa um mar revolto, e ninguém sabe quando que isso vai acontecer. Por isso que as tempestades são imprevisíveis na nossa vida. Todos sabem que acontece, mas ninguém sabe quando vai acontecer. Se você soubesse quando ia acontecer algo ruim na sua vida, você se preparava, você estava lá. Mas não é possível nós prevermos todas as situações. É possível estarmos com Jesus em todas as situações. É assim na vida também, queridos. As tempestades nos colhem de surpresa. É uma morte súbita, é um acidente trágico, é um divórcio, é um luto doloroso. E como nós reagimos diante disso? Queridos, nós podemos fazer com que esse momento de luta, ele seja para nos fortalecer, ele seja um ensinamento na nossa vida. Veja que Abraão, por exemplo, olha para a vida de Abraão. Deus chega para ele e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão sai do meio da sua parentela, ele ouve a voz de Deus, e no caminho foi tudo tranquilo, não foi? Maravilha, ele saiu daqui, do ponto A, veio aqui, chegou no ponto B e não teve nenhum problema. Foi assim? Não foi. Ele obedeceu à voz de Deus. E o que ele recebeu? Veio lutas, veio bênçãos, mas veio lutas. E quando ele chegou lá, ele recebeu a promessa de Deus. Assim é na nossa vida. Olha a vida de José. O pastor prega bastante sobre José aqui. José não murmurou. Foi traído pelos seus irmãos, foi feito escravo, foi preso, foi ali humilhado no Egito, mas ele tinha Deus com ele, e Deus o levantou, e Deus o honrou. Então o fato é, meus irmãos, é que as tempestades são imprevisíveis, mas em todas elas nós temos que estar com Deus. As tempestades também são inevitáveis. Eu vou perguntar aqui, eu quero ver se alguém levanta a mão. Quem aqui consegue parar um furacão?
Ninguém consegue parar um furacão. Quem aqui consegue parar a chuva que deu quinta-feira? Ninguém, ó. Acabou até a luz aqui, eu não fiz minha aula de bateria aqui, ó. Brincadeira, viu? Brincadeira. Não tem, fenômenos da natureza são incontroláveis. Da mesma forma, né, as tempestades da vida são inevitáveis. Elas acontecem contra a nossa vontade. Elas acontecem o tempo todo. Elas acontecem com o jovem, com o velho, com o rico, com o pobre, com o crente, com o não crente. Elas não têm seleção, elas acontecem com qualquer um a qualquer momento. E a nossa vida cristã, ela é assim. Ela é cheia de altos e baixos. Hoje você está feliz, amanhã você está triste, e depois você está triste, mas depois você está feliz, e você nunca sabe quando vai acontecer isso. Nós precisamos entender que Deus, Ele não nos prometeu uma vida sem lutas, uma vida só de vitórias, que louvor, agora é só vitória, agora é só vitória. Não tem nada disso não, meu irmão, não é só vitória não, é luta. Pelo contrário, Jesus falou assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando assim, vocês vão passar luta, mas passa a luta comigo. Eu estou com vocês, porque eu venci o mundo. Você não venceu, mas eu venci o mundo. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas a face do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Muitas vezes você pode falar, pastor, mas eu não entendo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou frequente nos cultos, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu oro na minha casa, eu dou comida aos pobres, eu faço tudo, eu honro a Deus. E Deus não me responde, as lutas vêm sobre a minha vida. Agora o cara lá, o ímpio, Deus está abençoando a vida dele. Mas olha o que nós lemos aqui. Os olhos do Senhor estão atentos às suas orações. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas a face do Senhor está contra os que praticam mal. Não se importe com isso. Não fique olhando a vida do outro, olhando a vida do seu irmão. Ah, mas Deus abençoou ele, não me abençoou eu. Cada um é cada um. A sua hora vai chegar. Deus vai abençoar a sua vida. Não tem que ficar olhando. Por que Deus abençoou ele e não abençoou ele? Talvez porque você está murmurando. As tempestades da vida, queridos, elas são incontroláveis, né? Vocês viram aqui, no curto trecho que nós lemos, que os discípulos, eles estavam no mar da Galileia. Mas um detalhe aqui, os discípulos, eles eram pescadores. Todos vocês sabem que eles eram pescadores, né? Eles conheciam, eles tinham nascido naquela região, eles sabiam como que era um barco, eles sabiam assim, como que estava o tempo, as condições favoráveis para navegar, eles sabiam o material que foi feito o barco, eles sabiam navegar, eles conheciam. E quando veio a tempestade, eu creio que aqueles homens, eles tentaram todas as técnicas possíveis, imaginárias. Eles tentaram navegar, eles tentaram, remar, eles tentaram fazer de tudo para resolver o problema, mas não resolveram os problemas. Eles tentaram escapar do perigo, mas os seus recursos foram insuficientes, porque o barco não obedecia. E muitas vezes essa é a nossa sensação. A sensação quando os problemas atingem a gente, quando as tempestades vêm sobre a nossa vida, quando a situação se agrava, quando você perde o controle, quando o seu barco está à deriva. Você fala, Senhor, eu sei, eu fiz isso aqui muitas vezes na vida, mas agora eu estou sem o controle, eu não sei, as minhas forças, os meus recursos se esgotaram. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando os seus recursos se esgotam, quando todos os recursos humanos se esgotam, quando você chega ao extremo da sua vida, aí é a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Aí já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vai cuidar da minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E nós se esquecemos das promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor e realidade são a mesma coisa. Jesus não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Deus, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra.
E se Ele disse isso, Ele há de cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos murmurando, nós ficamos criticando a Deus, e nós ficamos fazendo o serviço do próprio Satanás, que é destruir com a nossa língua. E diante dessa introdução, eu queria trazer para vocês aqui 3 afirmações que foram feitas, 3 perguntas que foram feitas neste curto trecho da palavra de Deus que nós lemos. O primeiro deles foi feito pelos discípulos, está lá no capítulo 4, no verso 38. Os discípulos perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não importa que te pereçamos? Esse foi um problema, queridos, porque quem já ouviu falar aqui que quando Jesus está no barco, tudo vai bem? Quem já ouviu aquela canção de cultinho, né? Quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Não vou cantar não, que eu não vou me arriscar aqui não. Os professores da Avodá estão aqui, depois tomam uma bronca aqui. Mas o fato é esse. Os discípulos estavam no barco. Jesus estava no barco, mas não estava tudo bem. E aí, o que eu faço? O que eu faço, pastor? Jesus está no barco. Jesus está no barco comigo, mas não está tudo bem. Será que você faz como eles? Será que você evidencia um grito de desespero? Mestre, não te importa que pereçamos? Será que esse não é o meu grito, não é o seu grito hoje? Mestre, não te importa que pereçamos? A tempestade, queridos, ela provoca medo em nós. E o medo, ele provoca o que há de pior em nós. O medo, ele traz o que há de pior. E Satanás sabendo disso, Satanás sabendo que você vai murmurar contra Deus, Satanás sabendo que o povo murmurou quando saiu do deserto e não entrou na terra prometida, porque Satanás é um ser milenar, ele não é onisciente, mas ele é um ser muito velho, ele está aqui muito tempo, então ele sabe tudo que aconteceu. Ele viu tudo isso acontecer, ele viu que todas as vezes que o povo murmurava, eles se afastavam de Deus e perdiam aquilo que eles tinham com Deus. Será que nós não estamos fazendo isso? Será que nós não estamos dizendo, mestre, não te importa que pereçamos, nós estamos murmurando contra Deus? Essa palavra que eles disseram expressou uma crítica, porque às vezes é mais fácil você reclamar de Deus do que você agradecer a Deus. Sabe, quando acontece uma coisa ruim na sua vida, você chegar para Deus e falar, Senhor, obrigado, eu não sei por que isso aconteceu, eu não sei porque isso sobreveio sobre a minha vida, mas eu sei que o Senhor está no controle absoluto de cada minuto da minha vida. Se o Senhor permitiu, o Senhor é Deus, e eu creio em Ti, eu confio em Ti. Mateus 6,30 diz assim, então se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Ele está falando aqui, eu faço da erva do campo uma vestimenta que nem Salomão teve na sua plenitude. Quanto mais vós, filhos de Deus. E hoje o Senhor está falando aqui, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da sua vida. E a primeira tempestade que você passa, você vem murmurar contra mim, você vem falar em tom de censura comigo. Senhor, você não está vendo? Será que você não tem noção de que Deus é onisciente? Ele sabe de todas as coisas? Será que você não tem noção de que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas? Ainda que Ele não faça, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E mesmo assim nós murmuramos contra o Senhor, nós falamos, mestre, não te importa que pereçamos? Ele se importa sim, Ele não quer que você pereça. Por isso que Ele permite algumas lutas na sua vida, para te tornar mais forte, para te tornar mais sábio, para você saber enfrentar as coisas da sua vida. E os discípulos recorreram a Ele de uma forma certa, mas num tom errado. Porque a quem nós recorremos? A Deus. Mas nós não podemos falar com Deus dessa forma. Eles chegaram a Deus e chamaram de mestre. Mestre, não te importa que pereçamos. Eles ainda tinham fé,
Mas eles chegaram no desespero ali, falaram dessa forma com Jesus. Quando a palavra de Deus, ela nos orienta a se achegar a Deus em humildade, chegar a Deus nos humilhando, buscando. Olha que está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Como é que você está se chegando ao Senhor? O que você está falando com Deus? Você está achando que Deus é o gênio da lâmpada? Que você faz 3 pedidos e Ele realiza? Não é assim, meu irmão. Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, e você chega diante dEle como qualquer um. Às vezes, queridos, a demora na intervenção de Deus, ela nos traz angústia. Vocês lembram da história das irmãs de Lázaro, Marta e Maria? Provavelmente vocês já ouviram falar de Marta e Maria. Diz a palavra que elas mandaram um recado para Jesus: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Para que Jesus fosse até lá, e era uma caminhada de 2 dias de viagem, e Jesus não conseguiu chegar até lá. E quando ele chega, uma das irmãs chega para ele e fala assim: se você tivesse vindo, o seu amigo não teria morrido. Ela também chega em tom de censura, e muitas vezes essa demora de Deus, essa aparente demora de Deus, ela nos causa angústia, ela nos causa desespero. Mas hoje Deus está te dizendo aqui, ainda que seu barco esteja sendo jogado de um lado para o outro, de um vento para a esquerda, um vento para a direita, parece que o seu barco vai virar, eu estou sob o controle de toda a situação. Eu sou o Deus que controla o vento, eu sou o Deus que controla o mar, eu sou o Deus que repreende o vento e o mar, e a bonança e a calmaria vêm sobre a sua vida. Confie somente em mim. Sabe por que os discípulos não poderiam ter feito isso, queridos? Porque eles teriam que ter crido na promessa de Deus. Quem crê na promessa de Deus? Está certo, você tem que crer na promessa de Deus. Porque Jesus falou aqui, eu vou ler para você aqui, ó. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos a outra margem. Qual que era o destino deles, queridos? A outra margem. Jesus não falou assim: passemos a outra margem, vai ser tranquilo. Passemos a outra margem. Se Jesus falou, queridos, a palavra de Deus e a verdade é a mesma coisa. Se Ele falou que nós vamos chegar na outra margem, nós vamos chegar na outra margem. Nem que seja nadando, nem que seja engolido por um tubarão, nós vamos chegar na outra margem. E quando Deus promete as coisas para a gente imagina que vai ser uma estrada cheia de flores, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Não, pode ter luta, pode ter desespero, pode ter choro, pode ter luto, mas você vai chegar lá, porque Ele prometeu que você vai chegar lá. Sabe, às vezes isso causa um conflito interno na gente. Mas os discípulos também teriam que ter confiado em Deus, não somente pela sua promessa, porque Ele prometeu, Ele falou, façamos a outra margem. Ele disse, os discípulos deveriam ter crido porque havia a presença de Jesus naquele barco. Eu citei aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu darei ordem aos meus anjos a teu respeito, para que não tropecem em alguma pedra. Tem diversas promessas de Deus falando que Ele está conosco, que Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Ainda que o Satanás ele esteja aprontando contra a sua vida, ele levanta para cair. Ele é um derrotado, porque Jesus está cuidando de você. Sabe, eles têm que ter crido na presença de Deus, porque jamais a criação ela vai destruir o Criador, jamais a natureza vai destruir Deus, porque Deus criou a natureza. Jamais aquele mar, aquele vento, aquelas águas iriam destruir Jesus que estava naquele barco. Era impossível destruir aquele barco, porque lá dentro estava o próprio Jesus, o mesmo Jesus que está aqui e agora.
Confie em Deus, queridos, mesmo em meio às tempestades. Não se afaste de Deus, jamais. Eles também não tinham que temer, porque ali naquele barco tinha o poder de Deus. Porque Deus é todo poderoso, Deus é onipotente. Deus, ele tem o poder sobre a natureza. Deus, ele tem o poder sobre os demônios. Deus, ele tem o poder sobre os humanos. Ele tem o poder sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre a vida. Ele tem toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E os discípulos não creram. Os discípulos duvidaram. Mas nesse momento Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e tudo se acalma. E pode ser que a sua vida está assim. A sua vida está uma bagunça. Pastor, eu não sei que rumo tomar na minha vida, eu não sei o meu casamento, eu não sei o meu trabalho, eu não sei o meu ministério. Entrega o controle nas mãos de Deus, queridos. Confia nele e tudo ele fará na sua vida. Uma segunda pergunta que foi feita por Jesus. E ele nos faz essa mesma pergunta hoje. Por que sois assim tímidos? Porque não tendes fé. Está lá no versículo 40. Os discípulos falharam nesse teste prático de Jesus. Ali Jesus estava levantando, a sua igreja, através daqueles discípulos que se tornaria a igreja de Cristo, que se tornaríamos nós hoje. Ele estava fazendo um teste prático com aqueles discípulos, da mesma forma que acontece com a nossa vida também. E muitas vezes nós ficamos com medo e perdemos o controle. Nós nos enchemos de pavor e ficamos fora de controle. Nós nos desesperamos e achamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Os discípulos estavam agindo covardemente. Eles tinham visto os milagres de Jesus, eles tinham visto as palavras de Jesus, eles sabiam que Jesus era Deus. Por que eles temeram? Promessa de Jesus, queridos. Jesus havia empenhado a sua palavra, em dizer: passemos a outra margem. O destino não era o naufrágio. E quando Jesus te escolheu como filho, como filha de Deus, Ele te escolheu para a salvação, para a vida eterna, para você receber a coroa da justiça. Ainda que haja lutas, ainda que haja perseguições, ainda que haja desespero sobre a sua vida, você vai receber a coroa da justiça. A glória de Deus está sobre a sua vida, a promessa de Cristo está sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que a todos aqueles que creram em Jesus Cristo têm o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Aqui temos muitos filhos e filhas de Deus. Sabe, não tem algo melhor, não tem algo maior que você possa receber do que esse título. Pastor, mas e se for um presidente da república? Queridos, nessa vida tudo passa. Tudo é passageiro. Você lembra o presidente da república de 100 anos atrás? Ninguém lembra, é um ou outro que vai saber. Mas nós, que somos filhos e filhas de Deus, receberemos a vida eterna. Nós reinaremos eternamente com o Pai, o Deus Todo-Poderoso que está nos céus, que comanda o céu, que comanda a terra, que comanda até mesmo o inferno. A chave do inferno e da morte está nas suas mãos. E você aí com medinho, o seu barco balançou, você já, Senhor, eu vou pular do barco, não dá. Não temas, Deus está no controle, Deus vai te proteger em toda e qualquer situação. A palavra de Deus e as suas promessas não podem ser frustradas. Isso é dito lá em Jó, capítulo 42, verso 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus já te prometeu alguma coisa? Quem é que já recebeu uma promessa de Deus? Acho que todos, Todos já receberam a promessa de Deus. Pega essa palavra para você, bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não tem aqui alguns dos seus planos, pode ser que 50% dê certo, nenhum, 100% de aproveitamento. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. E a terceira pergunta que é feita aqui, queridos, é dos discípulos
quando eles fazem essa pergunta uns aos outros, está lá no verso 41, eles dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam admirados. Como que pode acontecer isso? As tempestades vêm, elas são pedagógicas, né? As tempestades, elas são as escolas de Deus na nossa vida, para que possamos aprender a confiar e saber que nós temos um Deus poderoso sobre a nossa vida. Se vir a luta, Ele vem o livramento. Se vir a doença, Ele vem com a cura. Se vir a perseguição, Ele vai te livrar da mesma forma. Ele não te promete que não vai vir a luta, mas Ele te promete que Ele vai te livrar debaixo das tuas asas. Os discípulos estavam com medo das tempestades, estavam cheios de temor da tempestade diante da majestade de Deus. E quando Deus fez cessar o vento, e cessar o mar, e se acalmar o mar, aqueles discípulos se acalmaram como se fosse uma criança. Eles se acalmaram diante da ordem do Pai, e tudo se acalmou, e tudo se fez em paz. Mateus diz em seu livro que os discípulos se maravilharam. Aqui em Marcos diz que os discípulos temeram grandemente. Por quê, queridos? Antes eles temiam a natureza, agora eles temem o Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados com o vento, agora eles estão cheios de temor do Senhor do vento, que é Jesus Cristo. Agora estão cheios de temor e admiração diante do poder de Jesus. Agora eles não temem mais tempestade, não temem mais o que vir, eles temem a Deus. Por isso que nós temos que ter temor somente de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Para que fique claro, quem é esse, que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos que fazer essa pergunta todos os dias. Este é Jesus, queridos. Este é aquele que venceu o mundo. A palavra de Deus diz em João 16:33, tenho-vos dito isso para que creiam, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em 1 João 5:4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé em Deus que vai te fazer perseverar. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todos sempre. Nós permaneceremos para sempre juntamente com Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele que venceu Satanás. Este é aquele que o diabo tenta frustrar os planos de Deus. O diabo tenta destruir Jesus durante toda a história. Ele tenta perseguir Jesus, ele tenta dissuadir Jesus no deserto, quando Jesus estava lá em jejum por 40 dias. Mas Jesus Cristo frustrou todos os planos dele durante toda a história da Bíblia e continua frustrando até hoje. Jesus venceu Satanás quando ele nasceu. Jesus venceu Satanás durante o seu ministério. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. Jesus venceu Satanás em todos os momentos, e Jesus vencerá novamente quando Ele voltar para buscar a sua noiva. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, com os seus demônios, com a besta do Apocalipse, e com todos aqueles que rejeitaram Jesus. Por isso eu falo para vocês, continue firme, continue com fé em Jesus, ainda que pareça que você não vai vencer, você vai, porque Jesus está com você. Sabe, irmão, Satanás, ele é tão derrotado que ele não tem nem a chave da casa dele. Olha o que diz esse versículo, está lá em Apocalipse 1, 17, 18, ele disse, eu sou o primeiro e último, eu sou o que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, eu possuo as chaves da morte e do inferno. Quem manda no inferno é Jesus, quem manda no céu é Jesus, quem manda na terra é Jesus, e quem manda na sua vida é Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que venceu o inferno. Satanás tentou todas as ações diabólicas possíveis e imaginárias,
mas Jesus Cristo venceu. Satanás tentou Jesus com a própria palavra de Deus, mas Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Não se engane. Satanás, ele vai te tentar, mas ele não vai vir com um tridente, com um rabo, com uma roupa vermelha e com os chifres. Ele vai vir, se possível, com uma aparência de um anjo. E ele vai chegar até você com palavras de Deus, mas não está escrito, mas não está dito. Todas as coisas me são lícitas, mas todas não convêm, não vai falar, né? Não tem nada a ver, assinado do diabo. Ele vai tentar te convencer com a própria palavra de Deus, ele vai tentar te enganar, mas você tem o Espírito Santo de Deus aí nesse coração, você vai vencer. A palavra em Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem juiz do Supremo Tribunal Federal, não tem presidente, não tem polícia federal, não tem quem possa parar a igreja de Cristo. Eles vão tentar nos fechar, eles vão tentar nos perseguir, eles vão tentar nos matar, mas até hoje, queridos, a igreja de Cristo está de pé, firme e forte, porque quem está na igreja é Jesus, é o guarda de Israel, é o Deus que não dorme nem tosqueneja. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que venceu a morte. Olha o que ele diz lá em Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Eu já li esse versículo. Sabe, Jesus Cristo, ele foi o vencedor invicto. Jesus Cristo, ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou até o terceiro dia. Jesus Cristo é o vencedor da morte desde o início. Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, mas para ser a vida eterna para nós e para aqueles que crerem nele. Jesus é aquele que matou a morte. A palavra diz: devorada foi, pois, a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15, 54 ou 57. É promessa de Deus, queridos. É Deus prometendo para você milhares de vezes. E por que a sua fé continua desse jeito? Homens de pouca fé. Sabe, eu já vou caminhar aqui para o encerramento. Só vou falar mais uma coisa para vocês. Aqueles discípulos estavam atemorizados, perplexos, e depois eles se tornaram maravilhados com a soberania de Deus. Os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, queridos. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. É o mesmo Deus que está aqui e agora. Ele está aqui, passando essa palavra para vocês, através desse vaso. Ele está mandando a palavra para que você confie nele, para você busque nele, para que as suas forças sejam neles, ainda que as situações pareçam que não estão favoráveis. Confia nele e o demais ele fará na tua vida. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Cristo. E nós temos que crer que Cristo está no nosso barco. E que nem tudo pode ir muito bem, mas que nós chegaremos na outra margem, com certeza, porque é a promessa dele. As tempestades, queridos, elas nos fortalecem, nos ajudam a construir um nível mais profundo de confiança no nosso Senhor. Cristo não vai falhar com você. Cristo não vai te abandonar. Os hebreus se recusaram a comprometer com a fé, afirmando que o mesmo Deus não os livrasse, ainda que curvariam a imagem de outro Deus, de Nabucodonosor. O povo, ele sempre afrontou Deus. O povo sempre ele foi incrédulo. O povo sempre precisou ver para crer. Mas Jesus, certa feita, falou assim: bendito aqueles que não viram, mas creram. Nós seremos os herdeiros do reino do céu, queridos. As tempestades, elas vêm, muitas vezes, através mesmo de Deus,
porque Deus quer firmar um relacionamento conosco. Se a sua vida estiver muito tranquila, muito boa, você vai querer saber de igreja, queridos? Fala a verdade. Não vai. Você vai abandonar Deus. E se preciso for Deus te botar na cama de um hospital, para que você não perca a sua salvação e tenha morte eterna, Ele vai pôr. Mas Deus, Ele é misericordioso, nós temos que contar com a misericórdia dEle. Deus sempre é fiel e misericordioso. Apesar da falta de fé dos discípulos, Jesus ainda levantou quando eles os invocaram. Já parou para pensar que Jesus podia falar assim: não vou levantar, se vira aí. Eu falei que ia chegar na outra margem, vai chegar na outra margem, eu vou deixar o barco sacudir, até chegar na outra margem lá, vocês vão morrer de medo. Mas Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso. Quando Ele foi chamado pelos discípulos, ainda com um tom de censura, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele ouviu o clamor dos discípulos no momento de desespero. E Deus está ouvindo o seu clamor nesse momento de desespero. E Ele não vai deixar o seu barquinho virar, Ele vai acalmar o vento, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar o mar, e você vai chegar a outra margem. Amém? Creia em Deus, creia no Senhor, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é amoroso sobre a sua vida. Cumpra os seus mandamentos, busque se santificar, busque conhecer o Senhor, busque um relacionamento com o Senhor, e você experimentará a misericórdia de Deus na sua vida. Amém? Esta foi a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus.